Comunicação empresarial. Estudos da comunicação. Introdução. Prezados, a partir de agora, vamos embarcar em uma viagem pelo conhecimento. Nesta unidade, vamos conhecer o conceito de comunicação e linguagem, passando pelos caminhos das funções da linguagem e embarcando nos estudos de Jacobson, linguista do século XX. Através dos seus estudos, podemos conhecer os elementos essenciais do processo de comunicação e nos aprofundarmos no que temos hoje sobre referência na temática. Bons estudos e vamos nessa! Antes de entrarmos no foco desta unidade, vamos fazer um breve retrospecto da evolução da comunicação e entender sua importância em todos os aspectos da vida humana. As formas de se comunicar de cada civilização transformaram diretamente todos os aspectos sociais, culturais e econômicos de sua época e contribuíram para a transmissão de conhecimento para gerações futuras. A esses momentos de grandes mudanças, foi dado o nome de eras da comunicação. Era da escrita. No princípio, nossos conhecimentos eram transmitidos de forma precária, oral, pois dependiam da lembrança de nossos antepassados, mas a linguagem evoluiu e permitiu ao homem registrar suas ideias em pedras, argilas, couro e papel, por meio da escrita. De acordo com Felice, 2008, a escrita é considerada a primeira revolução da comunicação e ela surge, por volta de 500 anos antes de Cristo, no Oriente Médio, e marca a passagem da cultura e da sociedade oral para a cultura e a sociedade da escrita. Para Dizard, 2000, a invenção da linguagem escrita foi o primeiro grande passo do homem rumo à formação de uma sociedade organizada, que permitiu não só a difusão cultural entre as gerações, mas também o controle da conduta dos indivíduos e também a possibilidade de reflexão. Era da impressão ou da imprensa. A segunda revolução ocorreu na metade do século XV, na Europa, provocada pela invenção dos caracteres móveis e pelo surgimento da impressão criada pelo alemão Johannes Gutenberg, o que causou a difusão da cultura do livro e da leitura, até então restrita a grupos privilegiados. A prensa de tipos móveis substituiu os copistas e a reprodução manual de livros e permitiu a produção em massa do pensamento na forma escrita, possibilitando a passagem de uma cultura oral para uma cultura de mídia. A partir desta época que a imprensa ganha força, com o surgimento de jornais e revistas por todo o mundo. Era da comunicação de massa. A terceira revolução, desenvolvida no Ocidente na época da Revolução Industrial, entre os séculos XIX e XX, foi marcada pelo início da cultura de massa e caracterizada pela difusão de mensagens veiculadas pelos meios de comunicação eletrônicos. Desard, 2000, ressalta que, não só a difusão se tornou ainda mais rápida e instantânea do que a permitida pela invenção de Gutenberg, como também permite maior acesso e maiores possibilidades de transmissão. Neste período surgem o cinema, o rádio e a televisão, meios de comunicação que possibilitaram a propagação em massa de ideologias, marcas e cultura, principalmente a ocidental, como o estilo de vida norte-americano. A cada uma dessas revoluções surgem novos meios com a potencialidade de alcançar um público cada vez maior a custos cada vez menores, mas todos com base em um modelo de comunicação unidirecional, onde o público tem um papel apenas de receptor das mensagens, permitindo pouca ou nenhuma interação. Nos tempos atuais, a humanidade vive uma nova revolução comunicativa, possibilitada pelas tecnologias digitais. Era da comunicação digital, quarta revolução. A quarta revolução, na concepção de Felice, 2008, ocorre nos dias atuais e, como as anteriores, estaria ocasionando importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio humano. Além de ampliar o alcance das informações a um público ilimitado e a transmissão em tempo real de infinitas mensagens, é o próprio processo e próprio significado do ato de comunicar a serem radicalmente transformados. Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se torna um processo de fluxo em que as velhas distinções entre emissor, meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer outras formas e outras dinâmicas de interação. Diante de nossos computadores ligados em redes, podemos nos comunicar somente se passarmos a interagir com as nossas interfaces, mouse, teclado e redes em geral, em um diálogo constante, no qual é excluído qualquer tipo de passividade, ligado à forma comunicativa do espetáculo e a qualquer forma nítida distinção entre o produtor e o receptor da mensagem. Felice, 2008. O contexto atual nos leva a repensar as relações de uma sociedade em rede e suas interações comunicativas fora da concepção anterior, baseada no modelo funcional estruturalista do processo comunicativo analógico. As tecnologias digitais da quarta revolução, ao contrário das outras três revoluções anteriores, vêm alterando o processo e a forma de comunicar e expandir o poder de cada sujeito integrante da sociedade em rede de participar, interagir e influenciar. A comunicação sempre acompanhou a evolução humana, e cada era marcou uma revolução no modo como nos conectamos. No início, tudo era transmitido pela oralidade, dependente da memória dos antepassados. Com o surgimento da escrita, o homem pôde registrar ideias e perpetuar o conhecimento,
inaugurando a primeira grande revolução comunicativa. Séculos depois, no século XV, a imprensa de Gutenberg transformou o mundo novamente. A reprodução em massa dos livros levou conhecimento a mais pessoas e deu força à cultura da leitura. Com a Revolução Industrial, nasce a era da comunicação de massa. O rádio, o cinema e a televisão passam a difundir mensagens, ideologias e estilos de vida para milhões, ainda no modelo em que o público era apenas receptor. Hoje, vivemos a era da comunicação digital, a quarta revolução. As tecnologias digitais conectam o planeta, permitem interação em tempo real e tornam cada pessoa não só espectadora, mas também produtora de conteúdo. A comunicação deixa de ser de um para muitos e passa a ser de todos para todos, redefinindo a forma de viver, pensar e se relacionar. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal Clique Edu e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo.